Deus. Bata uma palma bem forte para o nosso Deus, porque Ele é santo, 3 vezes santo e digno de nosso louvor, da nossa adoração, da nossa gratidão nesta noite. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, boa noite para todos, amém. Você já cumprimentou a pessoa que está do teu lado? Já deu a paz do Senhor para ele, para ela? Aperte a mão dele e dela agora, neste momento. Dê um sorriso, sorriso de alegria. Alegria porque você está na casa de Deus. O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Cumprimente esse visitante que está nessa noite aqui conosco, que nos visita. Se você não conhece a pessoa, pergunte o nome. Diga para ele e para ela se você é bem-vindo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao teu coração nesta noite, que o Espírito Santo de Deus te renove, te fortaleça, que você saia daqui nessa noite diferente, que você não saia daqui como você chegou, mas que você saia daqui nessa noite cheio da bênção, da graça, da unção e do poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. As nossas crianças podem sair, né? Nós teremos a nossa escola bíblica dominical para elas lá no fundo, lá atrás. Então as crianças podem ir, e nós que aqui ficamos damos continuidade ao culto, né, nesta noite. Por falar em visitante, nós temos aqui algumas pessoas nos visitando, né? Está conosco mais uma vez o irmão Neto. Ele é vizinho do Hilário. Onde está o irmão Neto? Cadê ele? Está ali atrás. Deus abençoe, seja bem-vindo novamente, em nome de Jesus. Eu apertei a mão dele na terça-feira aí no culto de oração, né? Ele estava conosco e está aqui hoje novamente. Deus abençoe tua vida. Também está conosco a Dulcineia, o Renilson e o Kiko. Cadê essas pessoas? Dulcineia, Renilson e o Kiko. Cadê eles? Ali, glória a Deus. Deus abençoe vocês. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Muito bem, vamos abrir a nossa Bíblia no texto. Aos demais irmãos, eu estou vendo aí outras pessoas também, diferente. Está lá atrás a família, né, do nosso irmão, meu Deus, o Raildo, né, e a irmã Ângela, está lá, a filha, né, eu acho que é o esposo da filha, né, que Deus abençoe também. Estiveram aqui na semana passada, voltaram, que Deus abençoe. Lá atrás também tem mais pessoas, algumas pessoas que eu não vejo aqui, ou outras que eu vejo e tem muito tempo que não vem, né? Glória a Deus pela vida de todos. Sintam todos abraçados por mim e pela igreja nesta noite, amém? Glória a Deus. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo de número 35. Gênesis, capítulo de número 35. Vamos aqui ler a palavra de Deus. Nós estamos no ano do avivamento, com o propósito de lermos a Bíblia, né? Você que não começou ainda dá tempo, né? Para quem começar agora, nós já estamos no capítulo de número, hoje é dia 13, né? Estamos no capítulo 42, então dá tempo ainda de Gênesis. E por falar no livro de Gênesis, então nós vamos pregar nesta noite sobre o livro de Gênesis, capítulo de número 35, a partir do versículo de número 1. Essa palavra eu trouxe na reunião de casais ontem, no sábado, e achei pertinente repeti-la nesta noite, né, para a igreja, porque fala de família, amém? Então vamos aqui ler Gênesis capítulo 35, a partir do versículo de número 1. Todos nós achamos? Amém? Glória a Deus. Então acompanhe comigo a leitura. Diz assim o texto: disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então deram
a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em suas mãos e as argolas que lhe pendiam das orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E tendo eles partido, o terror de Deus invadiu as cidades que lhes eram circunvizinhas, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, chamada Betel, que está na terra de Canaã, ele e todo o povo que com ele estava. E edificou ali um altar. Ao lugar chamou El Betel, porque ali Deus se lhe revelou quando fugia da presença de seu irmão. Morreu Débora, a ama de Rebeca, e foi sepultada ao pé de Betel, debaixo do carvalho que se chama Alon-Bacute. Vindo Jacó de Padã-Arã outra vez, lhe apareceu Deus e o abençoou. E disse-lhe, Deus, o teu nome é Jacó, já não te chamarás Jacó, porém Israel será o teu nome. E lhe chamou Israel. Disse-lhe mais, eu sou Deus Todo-Poderoso, sê fecundo, multiplica-te, uma nação e multidão de nações sairão de ti, e reis procederão de ti. A terra que dei a Abraão e a Isaque, dar-te-ei a ti, e depois de ti a tua descendência. E Deus se retirou dele, elevando-se ao lugar onde lhe falara. Então Jacó erigiu uma coluna de pedra no lugar onde Deus falara com ele, e derramou sobre ela uma libação, e lhe deitou óleo. Ao lugar onde Deus lhe falara, Jacó lhe chamou Betel. Amém. Pai querido, mais uma vez pedimos a tua bênção, suplicamos ao teu Espírito que fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos. Eu quero falar nessa noite do lar como uma extensão contínua do avivamento. Nós precisamos dar a importância, que Deus dá à família, ao lar. Principalmente nesse ano que nós estamos falando de avivamento. Deus, Ele quer avivar a nossa família. Deus quer trazer um avivamento na tua casa, no teu lar. Deus quer alcançar com este avivamento que estamos buscando cada lar aqui representado nesta noite, amém? E isso precisa acontecer a partir da importância que eu e você temos que dar à nossa família. A importância da família, ela é imensurável, Não se pode medir a importância que tem a família, que precisa ter a família para cada um de nós. Primeiro, por que ela é importante? Primeiro, porque foi Deus que a instituiu. A família não é invenção humana. Quem instituiu a família foi o próprio Deus. Segundo, porque também a família é o projeto divino de Deus. Na verdade, a família é o protótipo da sociedade. Alguém já disse que a família é a célula-mãe da sociedade. A sociedade só existe porque um dia houveram uma família, que deu então início a ela. Lá no Jardim do Éden, casal, Adão e Eva. E aí então prosperou. E hoje também a sociedade, ela só existe por causa da família. E por ela ser, a família, a célula-mãe da sociedade, daí entendemos o porquê muitas vezes o diabo, o inimigo, ele tem atacado terrivelmente os lares, as famílias. O diabo, ele tem investido com fúria contra a família, porque ele sabe que uma vez que ele atingir a família, obviamente ele também estará atingindo a sociedade. E a sociedade é o reflexo da família. Quando nós olhamos à nossa volta, olhamos para a sociedade a qual estamos inseridos, às vezes nós ficamos escandalizados com o que vemos, com as atitudes, com o comportamento da sociedade, mas ela é reflexo das famílias. Então por isso é que nós precisamos dar importância à nossa família. E em terceiro lugar, ela é importante porque a igreja começa na família. A igreja começa na família. Não é a família que começa na igreja, é o contrário, Aqui nós temos aqui muitas pessoas, cada uma aqui tem sua família, tem o seu lar, tem a sua casa, e estamos todos nós aqui. Então a
igreja, ela começa na família. Nós precisamos entender que, na verdade, por começar a igreja na família, isso significa para nós, quando pensamos em o ano do avivamento, que o avivamento precisa começar na nossa casa, é no nosso lar. O avivamento não vai começar na igreja para depois ir para o seu lar. Não, o seu lar precisa ser avivado. O seu lar precisa experimentar ou buscar este avivamento, que estará certamente também, alcançando a igreja. Uma família avivada, que pertence à igreja, fará com que esta igreja também seja avivada. Amém? Essa é a importância que nós temos que dar à família. E por isso nós vamos então aqui nessa noite pensar neste avivamento na família de Jacó. E esse texto aqui que nós vamos ler, está inserido dentro de um contexto, um pouco antes, no capítulo 34. A Bíblia, ela traz para nós aqui uma situação que Jacó vivencia com a sua família, que lá no capítulo 34 fala da filha Diná, a filha de Jacó, que foi desonrada, e por causa dessa desonra que ela sofreu, pelo príncipe Siquém, eles estavam na terra de Siquém, esse príncipe se afeiçoou a Diná, e a cobiçou, e ao invés de dentro daquele processo natural que o judeu tem, primeiro o noivado, casamento, e depois então a relação sexual, ele antecipou tudo. Isso foi algo visto de forma errada perante os irmãos de Diná. E aconteceu que dois deles, Simeão, e Levi, ficaram indignados com aquilo e usaram de artimanha para com os moradores de Siquém, fazendo com que eles, fizessem aquilo que todo judeu fazia, que era a circuncisão. Ele diz: olha, para que você possa casar com a nossa irmã, para que as nossas mulheres sejam dadas a vocês e as de vocês a nós, é preciso que vocês passem pelo mesmo procedimento que nós, os judeus, os israelitas, passamos, que é a circuncisão. E diz o texto que eles aceitaram, e no terceiro dia eles então adentraram no arraial, dos siquenitas, e matou a todos. Houve uma carnificina. Os dois irmãos mataram todos os homens daquela terra, daquela cidade. E isso, aos olhos de Jacó, foi mal. E Jacó temia pela sua vida, porque ele sabia que haveria uma retaliação. Então esse é o contexto do capítulo 35. E diante desta crise que Jacó estava vivenciando dentro da sua casa, da sua família, a desonra da sua filha e o ato impensado dos seus dois filhos, ele então no capítulo 35 recebe uma palavra de Deus. O texto começa Deus dizendo a Jacó, Deus dando a Jacó uma ordem. Mas antes de nós pensarmos aqui nisso, é importante entender o porquê, qual foi as causas, o que resultou nesta crise que Jacó estava experimentando dentro da sua casa. Há pelo menos três razões que nós podemos aqui citar. A primeira delas era porque Jacó se esqueceu de um voto que ele havia feito com Deus, quando ele estava fugindo da face do seu irmão Esaú. Quando ele engana Esaú, ele foge, e aí ele passa por um determinado lugar, e nesse lugar ele ali dorme, ele tem um sonho, ele tem uma visão, ele vê uma escada, e ele vê anjos descendo e subindo, e ele então ali ouve a voz de Deus. Deus faz promessas para ele ali naquele lugar, e ele então declara que aquele lugar era a casa de Deus. Ele dá o nome àquele lugar de Betel, e ali ele faz um voto com Deus, que se Deus fosse com ele por todo o seu caminho, Deus seria o seu Deus, e ele daria a Deus o dízimo. Então ele se esqueceu. Quando nós estamos aqui no capítulo 35, já haviam passado 20 anos, e ele não havia cumprido o seu voto para com Deus. Então a primeira razão da crise na sua família
foi ele ter esquecido do voto que ele havia feito com Deus. Segunda razão é que Jacó também desobedeceu a Deus quando ele tomou uma direção errada, diferente da orientada por Deus, no capítulo de número 31, né? Quando ele resolve deixar Labão, seu tio, que o enganou, e ele também enganou Labão, né? Houve uma troca ali de enganação, e chegou o momento que Deus orientou a Jacó a deixar Labão e voltar para a terra dos seus pais, né? Olha aí no capítulo de número 31, versículo de número 13, 31, 13, vai dizer para nós assim: Deus aparece então, né? O anjo de Deus me disse em sonho: Jacó, verso 11, eu respondi: eis-me aqui. E ele continuou: levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Verso 13, eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra de tua parentela. Então essa foi a orientação, a ordem de Deus para ele: sai desse lugar, volta para a terra dos teus pais. Mas o que ele faz no capítulo de número 33? No capítulo de número 33, o versículo 18 a 20, esse homem, Jacó, voltando de Padã Arã, né, onde estava Labão, onde ele estava morando, chega Jacó então são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e ele armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro, e levantou ali um altar. Ele chamou Deus, o Deus de Israel. Então ele fez o contrário, ele não obedeceu, ele desobedeceu a ordem de Deus, ele tomou uma direção errada, ele não fez aquilo que Deus havia orientado a ele. E a terceira razão foi porque ele não cumpriu o seu voto, até porque também deveria voltar a Betel e ali erigir um altar a Deus. 20 anos se passaram e nada disso aconteceu. Então o que nós vemos aqui na vida de Jacó? Que estas decisões erradas, que essas atitudes erradas provocou a crise, como também muitas vezes na nossa vida familiar, decisões erradas, ações erradas produzem crises familiares, né? Outra coisa importante para dizer também, que Jacó, como chefe da família, ele sim teve uma experiência com Deus. Lembramos aqui no capítulo 32, no capítulo de número 32, a partir do versículo 22 até 32, nós conhecemos muito bem a experiência que Jacó teve com Deus, né? Quando ele viu Deus face a face, a vida dele foi transformada. A vida dele sim foi transformada, mas da família não. Por que, pastor, a família não? A sua esposa era idólatra. A sua esposa, filha de Labão, era idólatra. Tanto é que quando eles estavam indo embora, fugindo da casa de Labão, a sua esposa Raquel tomou os ídolos do pai, né? Isso mostra o que? Que ela tinha um apego a esses ídolos. Ela adorava, assim como o pai também, ídolos estranhos, estrangeiros. Então ela tinha esse problema, e os filhos também. A Bíblia nos dá relato, né? Jacó, quando estava abençoando os filhos e profetizando sobre os filhos, no capítulo de número 49, no versículo 5 e 7, ele faz menção da violência de dois deles, que era Simeão e Levi, lembrando exatamente do fato que havia acontecido no capítulo 34, deles terem matado, assassinado muitas pessoas ali em Siquém. Então veja que quadro, veja que situação, veja que família. Por isso então a crise. Mas é interessante nós pensarmos aqui que Deus então ele se apresenta no capítulo 35 com uma solução. Deus sempre tem uma solução
para a nossa família. Deus sempre tem uma solução para as crises que nós vivenciamos na nossa vida enquanto família. Deus então, ele se apresenta aqui e Deus então aponta para este homem, chefe daquela família, a direção certa, dizendo para ele: olha, está tudo errado na tua vida, está tudo errado na tua família, Jacó. Eu vou te mostrar, eu vou apontar para você a direção. Então disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel. Né? Interessante pensarmos que se nós, enquanto cristãos, andássemos em obediência a Deus, se nós, enquanto cristãos, andássemos na direção de Deus, muitas das crises que nós vivenciamos dentro da nossa casa, dentro da nossa família, não iriam acontecer. Muitas delas são resultados de atitudes e ações erradas que nós tomamos, como Jacó tomou, né? Se ele não tivesse parado ali em Siquém, não teria acontecido a desonra da sua filha e não teria acontecido tantas mortes. Sim ou não? Mas ele parou ali e aí aconteceu. Vem então toda essa situação. Então Deus aqui, ele dá para ele esta ordem. Deus então traz para Jacó a solução, dizendo para ele: levanta-te e sobe a Betel. E por que que isso é importante nós pensarmos aqui? Porque esta fala, esta ordem de Deus, revela que ele, subindo a Betel, ele estava ali reconhecendo que somente uma renovação espiritual, um avivamento era capaz de mudar o quadro, a realidade, a situação da sua família. E isso também é verdade para nós hoje. A direção que Deus dá para você e para mim, para as nossas famílias, é que nos levantemos e subamos a Betel, que busquemos em Betel a revelação, a direção, a unção, a bênção de Deus para as nossas vidas. Betel, por que ele precisava subir a Betel? Primeiramente porque Betel era o lugar correto, era o lugar que ele deveria ter ido quando ele ouviu de Deus, né? Que deveria sair daquela terra, daquele lugar e voltar para junto à sua família, à sua parentela, a terra dos seus pais. Certamente ele haveria de passar por Betel, e passando por Betel ele se lembraria daquele lugar, aquele lugar que na verdade significa casa de Deus. Betel significa casa de Deus. E por isso que Betel é o lugar da revelação de Deus. É também o lugar do encontro e da comunhão com Deus. Quando uma família está em outro lugar que não é Betel, quando vem as crises, quando acontecem as crises, e a crise aqui de Jacó quase destruiu a sua família. Se ele permanecesse ali, se ele não seguisse a ordem de Deus, ele certamente sofreria retaliação. Talvez o propósito de Deus na vida dele e da sua família seria ali destruído, e era isso que o diabo queria, assim como também o diabo quer. Ele quer destruir o propósito de Deus na sua vida e na vida da sua família. Por isso, meu querido, suba a Betel. Vá para a casa de Deus. A casa de Deus, a Betel aqui, é tanto um lugar como também é um estado, é uma condição de ser. Não é apenas um lugar. Quando ele fala Betel, casa de Deus, era um lugar, mas também pode ser uma condição de ser, de estar, minha e sua. Ou seja, eu e você estar continuamente na presença de Deus, diante de Deus, buscando a Deus, adorando a Deus, consagrando a nossa vida a Deus. E o que nós vemos hoje é que as famílias estão se distanciando de Betel. As famílias estão tomando uma outra direção, um outro rumo, estão indo para Siquém. Siquém é cidade de crise, é cidade de destruição, de derrota, é cidade de sofrimento.
É cidade de decepção, e muitos de nós não temos ouvido a voz de Deus enquanto família. Nós não temos buscado a Deus, nós não temos subido a Betel. Lugar que nós no passado tivemos experiência com Deus, como Jacó teve. Jacó sabia que aquele lugar era a casa de Deus, era lugar de revelação. Ali Deus firmou, confirmou o propósito que ele tinha em sua vida e na sua família, na sua descendência. É em Betel que nós vamos receber a revelação de Deus para a nossa vida, daquilo que Ele quer, daquilo que Ele tem. É em Betel o lugar de se encontrar com Deus, de ter uma experiência com Deus, de ter comunhão com Deus. Não em Siquém, não em outro lugar, que muitas vezes hoje as famílias estão andando, permanecendo, habitando. Veja que ele comprou até o pedaço de terra onde ele ali armou as suas tendas. Quando você compra uma terra, é sinal de que você quer ficar ali, você quer permanecer naquele lugar. Nós precisamos subir a Betel. Você e a sua família precisam ir para Betel. Betel é um lugar de habitação, né? O texto diz: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Note que a ordem é para habitar e não apenas para visitar. Betel é um lugar para você habitar, de você estar permanentemente. A casa de Deus é um lugar de habitação permanente. A família cristã não deve se portar como visitante, sim como habitante. Porque o visitante, ele participa com restrições. O habitante não. O habitante tem livre acesso. O habitante tem liberdade e desfruta de uma doce comunhão com Deus de Betel. E porque ele habita, ele vai cuidar, ele vai zelar e ele vai defender. Pensemos em Betel como a casa de Deus, como a igreja. Você não pode ser, nesse lugar, os simples visitantes, com todo respeito aos que nos visitam nessa noite, que não são desse lugar, mas estão convidados a permanecer, a habitar. Viu, visitante? Você que está aqui nessa noite nos visitando, está convidado a habitar aqui. Se você não tem compromisso com nenhuma igreja, né? Também nós não queremos pescar em aquário de ninguém. Mas se você está livre e solto, aqui é o lugar para você habitar, né? Então nós temos que entender isso. Nós não temos que apenas visitar a casa de Deus, a morada de Deus, o lugar onde Deus está, mas nós temos que habitar. Habitar para que nós possamos desfrutar de comunhão, para que possamos ter livre acesso, diferente daquele que apenas visita, né? Ele fica meio que restrito, porque ele não conhece o lugar. E esse homem aqui, Jacó conhecia Betel, porque lá atrás, no capítulo 28, ele havia passado por aquele lugar, e foi ele que batizou aquele lugar, foi ele que deu o nome àquele lugar de Betel, a casa de Deus. Então Betel é, em primeiro lugar, o lugar correto, é o lugar da habitação, é o lugar de estar. E pensando ainda a igreja, Davi ele se expressa dizendo assim lá no Salmo de número 26, 8, né? Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Olha o que ele está dizendo. Ele diz: Senhor, eu tenho amado. Será que nós temos amado esse lugar? Nós temos amado a habitação de Deus, a casa de Deus? No Salmo 122, o salmista também, diante de um convite a ir a Betel, que significa casa de Deus, no Salmo 122, 1, ele diz: alegrei-me. Isso desperta no coração dele o convite de ir a Betel. O salmista dizendo, né? Ele diz que alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Você sente nessa noite a alegria de estar aqui nesse lugar? De não apenas habitar, mas estar. Aliás, não apenas visitar, mas habitar, estar. É alegria ao teu coração isso. E ainda mais o salmista, no Salmo 84, versículo 10, ele fala do gozo da habitação na casa de Deus.
de ser tão grande que apenas um dia vale mais do que 1000 dias, né, em qualquer outro lugar. Muitas pessoas no dia de culto preferem estar em 1000 lugares do que estar nesse lugar, né? Nós estamos vivendo isso. As pessoas preferem muitas vezes ficar em casa num domingo, assistindo o Fantástico, assistindo um filme, uma série, do que estar na casa de Deus. Mas o salmista, no Salmo 84, versículo 10, ele fala: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa de meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Que nós subamos a Betel. Se eu quero um avivamento na minha vida, na minha família, se eu quero mudar um quadro caótico, talvez a sua situação enquanto família não chega à situação de Jacó, mas certamente, muitas vezes, você tem passado por muitas dificuldades dentro da tua casa, do teu lar. Muitas lutas, crises, tem estado presente, tem assolado a tua família. E a resposta, a solução de Deus, foi para Jacó e também para nós. Subamos a Betel. Vamos para a casa de Deus. Vamos habitar nesse lugar. Vamos adorar o Senhor nesse lugar. Betel também é um lugar de adoração. Olha o texto ainda no capítulo 35, verso 1. 35, ele diz: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Quando ele chegou em Siquém, ele ali erigiu um altar e adorou Deus em Siquém. Mas não é em Siquém o lugar de adoração. O lugar de adoração é Betel. É Betel que nós temos que erigir a Deus um altar. É em Betel que nós temos que adorar a Deus. E a adoração, quando o texto fala aqui deste altar, né, altar era para adorar no Velho Testamento. Quando se levantava um altar, isso dizia respeito à adoração daquele que estava levantando aquele altar. E é muito interessante, né, a importância e a necessidade do altar. E nesse altar eu cultuar a Deus, eu adorar a Deus, não como muitas vezes temos feito. Nós temos levantado altares em lugares errados, e nós não temos adorado a Deus muitas vezes com fervor, de coração, com o nosso coração cheio de alegria, com o nosso coração regozijando. Muitas vezes nós temos sido na adoração a Deus apenas um espectador. E muitas vezes usamos o termo: eu vou à igreja assistir o culto. Ou às vezes nós assistimos o culto da nossa casa. Tem gente agora assistindo, né? Até porque não pode estar aqui lá na chácara. Os meninos estão assistindo o culto lá, da live. E há muitas pessoas que preferem as lives. Não, eu vou assistir o culto. Mas culto não se assiste, gente. Culto participa, você é participante, você é parte do culto. O culto é a Deus. E nós estamos aqui para adorar a Deus, para oferecer a Deus o culto. E o culto fala também de sacrifício. No Velho Testamento, quando se erigia um altar, era para adorar a Deus, era para cultuar a Deus, mas era também para oferecer a Deus algo. E o que era oferecido diante do altar? O que era posto diante do altar? Era posto animais. Animais eram oferecidos a Deus em sacrifício, em adoração a Deus. E é interessante que o animal oferecido, o sangue derramado ali nas 4 pontas do altar no Velho Testamento, parte desse sangue era aspergido sobre a multidão que ali estava adorando a Deus, diante do altar de Deus. E esse sangue aspergido falava ou apontava para o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado.
O sangue de Jesus Cristo que nos lava, o sangue de Jesus Cristo que tornou possível eu e você estarmos aqui nesta noite como adoradores. Nós só estamos aqui porque Jesus Cristo morreu numa cruz e o sangue dele me lavou, me purificou de todo o meu pecado. E hoje eu não sou um espectador, sou um participante. Hoje eu posso me achegar ao trono da graça de Deus, sabendo que Deus irá receber a minha oração, Ele vai receber a minha adoração a Ele. Nós precisamos estar assim na igreja, com liberdade, porque Jesus Cristo conquistou na cruz através do seu sangue. Por isso o altar, mas esse altar ele continua hoje existindo. Esse lugar aqui não é um palco, parece ser um palco, mas não é um palco. Esse lugar aqui é um altar, da onde nós recebemos a palavra de Deus, mas é um altar de onde também nós precisamos vir a Ele, nos oferecer. Hoje Deus não quer sacrifícios de animais. Deus ele quer hoje a minha vida e a sua vida sendo oferecida a Ele no altar, em Betel, como Deus orientou Jacó. Jacó, suba a Betel, habite ali, faça um altar, no lugar onde o Senhor falou contigo, onde você me fez um voto ali, volte lá, cumpra o teu voto e erija lá um altar. Recomece. Deus estava dando a Jacó uma outra oportunidade, uma nova oportunidade. Deus é assim Ele faz com cada um de nós. Nós muitas vezes, enquanto participantes, como integrantes de uma família, nós erramos nas nossas atitudes. E às vezes colhemos pelos nossos erros, mas Deus é um Deus de oportunidade. Deus estava dando a Jacó a oportunidade de consertar tudo, fazer aquilo que ele deixou de fazer. E o avivamento fala exatamente disso. O avivamento é Deus trazendo de novo, de volta, aquilo que morreu, aquilo que se apagou, aquilo que se perdeu. Avivamento fala de um novo tempo, de uma nova oportunidade de Deus para cada um de nós. E avivamento na família está falando disso também para nós nessa noite. Mas você precisa sair de onde você está, do lugar onde você está, e ir para o lugar que Deus está te direcionando, que é Betel, lugar de habitação, lugar de adoração. Amém, amados? Por isso que Romanos 12:1, para terminar aqui, Romanos 12:1, que eu estava falando sobre adoração. O apóstolo Paulo, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos meus, que pelas compaixões de Deus apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e santo a Deus, que é o vosso culto racional. Ele, quando fala isso, ele tem em mente o sacrifício, o holocausto, aquilo que era oferecido lá no Velho Testamento, os animais que eram mortos. Ele está dizendo: olha, agora vocês se apresentem a si mesmo em sacrifício a Deus, se doem, se entreguem a Deus, ofereçam a Deus esse culto racional. Culto é entrega, culto é sacrifício, não se esqueça disso. Nós não viemos primeiramente à casa de Deus, a Betel, para receber. Nós viemos à casa de Deus para dar a Deus o nosso louvor. Cantamos aqui. Por isso que quando o louvor acontece, você tem que cantar com liberdade, com alegria, com vontade. Aqueles que ministram aqui estão te conduzindo apenas. Eles não estão se apresentando. Quem está aqui cantando não está se apresentando a vocês. Nós não somos na plateia espectadores, nós somos participantes. Nós temos que entender isso. Isto é culto. E uma vez que isso falta para nós, ficamos distantes do avivamento. Ficamos distantes de receber uma grande bênção de Deus quando saímos da nossa casa e viemos à casa de Deus. Porque muitas pessoas às vezes saem da igreja pior do que chegaram. Chegaram vazias e voltam para suas casas vazias, porque elas não entenderam o propósito do culto. Não entenderam o que vieram fazer aqui na igreja. Então entenda isso, perceba isso. Esteja em Betel. É o lugar que Deus quer que nós estejamos. E é muito interessante aqui, para que a gente possa caminhar mais um pouco, o que o líder da família Jacó fez.
o esposo, o líder da família. Jacó, então, agora ele vai assumir a liderança espiritual. Depois que ele recebe esta palavra de Deus, esta revelação de Deus, do capítulo 35, versículo 1, ele então agora assume a liderança espiritual. Ele reúne toda a sua casa e ele aponta então o caminho para que eles o sigam. Vamos por aqui. Olha no versículo 2 e 3. Ele então, depois que ele recebe esta palavra, diz o versículo 2, então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos, mudai as vossas vestes, levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde eu andei. Então ele dá uma direção para a sua família, ele dá uma direção para a sua casa. Todo esposo necessita ter a visão de que o lar é uma igreja em miniatura. E que ele não deve ser apenas o líder administrativo, ou seja, o provedor, mas também ele precisa ser o líder espiritual. Ele precisa conduzir o seu lar a Betel. Ele precisa levar a sua família à casa de Deus, à presença de Deus, à adoração, à habitação em Deus. Isso é papel, queridos, do homem, do marido. Casais que estão aqui, casados, homens casados, você é o cabeça do seu lar. Você é responsável não apenas para prover o sustento, o alimento, por administrar, por ser o administrador do seu lar. Mas muito mais do que isso, você é o líder espiritual. Este homem aqui então toma essa posição. E interessante que antes, ele não fez isso. Ele, ao invés de conduzir, ele foi conduzido. E às vezes nós estamos assim. Deixamos que a vida nos conduza. Não, nós temos uma direção, ou pelo menos deveríamos ter uma direção, uma orientação de Deus. E essa direção, essa orientação, ela nos vem pela palavra de Deus. Por isso esse ano, o ano do avivamento, é um ano que você precisa mergulhar na palavra de Deus. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia, você precisa conhecer a Deus através da Bíblia, que você traz à igreja. E que às vezes é aberta apenas aqui. Passamos às vezes a semana toda com a Bíblia fechada em algum lugar. Ou às vezes até esquecemos na igreja, num banco, ou pensamos assim, às vezes não é nem esquecimento, né? Às vezes diz assim, não, semana que vem eu estou aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo lugar, então não vou nem levar minha Bíblia para casa, vou deixá-la aqui no meu lugar, guardando meu lugar, marcando meu lugar. Mas não, a Bíblia é para ser lida, é para ser meditada. Ela nos dá a direção, ela nos dá a orientação daquilo que nós precisamos ser. Como marido, como esposa, como filhos, como pais. O que tem acontecido hoje com a sociedade é exatamente isso. As famílias estão distantes de Deus. As famílias já não têm mais o hábito de oração, de leitura da palavra de Deus, de estarem todos na igreja. No domingo, às vezes vem o filho, às vezes vem a mãe, às vezes vem o pai, ou não vem ninguém. Mas o certo é, domingo, dia do Senhor, eu pegar os meus filhos, a minha esposa, e trazer à casa de Deus, estar em Betel, o lugar da revelação, da direção, o lugar onde Deus irá provocar. Deus vai incitar a você a buscar um avivamento, porque Deus fez isso com Jacó. Uma vez que Jacó foi chamado para ir a Betel, quando ele dá a ordem à sua família, dá a direção à sua família, ele coloca algumas coisas para a família aqui, ele traz algumas coisas para a família. Primeiro ele diz no versículo 35, capítulo 35, versículo 2, parte B: tirai os deuses estranhos que há no meio de vós. Jacó aqui, então, exercendo a sua liderança, ele percebe que para ir a Betel, para que esse avivamento acontecesse na sua casa, algumas coisas
precisariam ser arrancadas, tiradas, que ele via. E olha, Raquel não foi idólatra só naquele momento onde Deus falou com ele. Ela era. E ele era um homem que teve experiência com Deus. No entanto, ele não exerceu a sua liderança espiritual. Então os filhos se tornaram extremamente violentos, vingativos. A esposa manteve a tradição familiar de adorar deuses estranhos, mas agora recebendo a revelação de Deus, avivado pela palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra, estudamos a palavra nos aviva. A palavra nos traz de volta ao caminho. E ele então, recebendo de Deus essa palavra, ele entendeu que da forma como estava a sua família, eles não poderiam permanecer. Então ele diz: ora, tire, jogue fora todos os deuses estranhos que há no meio de vocês. Vamos fazer aqui uma limpeza. E mais, no versículo ainda 2, a parte C, ele fala: purificai-vos, mudai as vossas vestes. Porque não adiantava apenas tirar os ídolos e não se purificar ou mudar as vestes. Era necessário mudar os vestidos, tirar as vestes manchadas pelo pecado e vestir-se das vestes de santidade. Porque o Deus a quem eles iriam buscar, o Deus a quem eles iriam de encontro na casa de Deus, é um Deus santo, como nós cantamos aqui por último. Deus, Ele é santo. E nós também precisamos ser santos. Se queremos comungar, se queremos ter experiência com Deus, se queremos buscar a Deus, e Deus se deixar ser achado por nós, nós precisamos de uma mudança, de uma transformação na nossa vida, no nosso estado de ser. Olha, não há como Deus operar um avivamento na nossa vida, se não houver renúncia. Eu abrir mão daquilo que na minha vida tem sido um ídolo. Talvez você não tenha adorado na sua casa, você não tem na sua casa uma imagem de escultura. Mas ídolo não é apenas uma imagem que eu me prostro diante dela. Não, ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na minha vida. E quantas coisas têm ocupado o lugar de Deus dentro da minha casa. Quantas coisas têm sido buscado em primeiro lugar na nossa família. Então, se nós queremos esse avivamento acontecendo dentro da nossa casa, a família avivada nas coisas de Deus, nós precisamos mudar algumas coisas. Nós temos que lançar fora algumas coisas que têm ocupado o lugar principal de Deus na nossa vida. Caso contrário, o avivamento não vai acontecer. E mais do que isso, é necessário também esta purificação, esta santidade. Se nós queremos o avivamento em nossa família, nós temos que lutar para que haja pureza no nosso relacionamento conjugal. Seu relacionamento precisa ser puro com a tua esposa, com o teu marido. Lá em Hebreus, no capítulo 13, versículo 4, fala do leito sem mácula, o leito santo. O leito onde não há adultério, onde não há impureza. Infelizmente hoje nós temos que falar. Outrora falávamos de adultérios, de prostituições que aconteciam fora da igreja. Mas hoje infelizmente isso tem adentrado também para a igreja. Vivemos muitas vezes como adúlteros e adúlteras, como prostitutos e como prostitutas, levantando altares para Deus em Siquém. Porque em Siquém vai ser recebido, agora em Betel não. Nós precisamos entender isso em relação à nossa vida. Se nós queremos de fato experimentar no nosso lar um avivamento, um despertamento. Mas não apenas no nosso relacionamento conjugal, mas também em toda a nossa maneira de viver, marido, esposa, filhos. A nossa maneira de viver tem que ser um viver santo, porque Deus é santo e Ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Então, Jacó, antes de ir a Betel, ele fez essa limpeza geral. E é interessante que ele, como esposo,
com o marido, ele foi atendido, a família se submeteu ao esposo. A esposa, os filhos reconheceram que Jacó, como esposo e como pai, estava agindo na direção de Deus. Então eles não tiveram nenhuma dificuldade de obedecer. Quando o marido, o chefe, o cabeça, é guiado por Deus, está sendo guiado por Deus, certamente haverá obediência da esposa, obediência dos filhos, a sua orientação, a sua ordem, como aconteceu naquele dia com Jacó. Veja o verso 35, verso 4, fala assim: então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos, e as argolas que estavam em suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então a família de Jacó renunciou aos ídolos. O avivamento ele somente se concretizará quando todos os membros da igreja, da família, abrirem mão das coisas íntimas e individuais, como fez Raquel. Raquel, que até então havia escondido, furtado do pai os seus ídolos, agora ela os entrega a Jacó. Ela abre mão, ela renuncia, né? Há então aqui uma prontidão de toda a família em obedecer, né, ao marido, a Jacó. E aí então, diante desta atitude, muito interessante pensar, que eles então eles foram, e o texto vai dizer para nós no versículo 5, do capítulo 35, que o terror de Deus invadiu as cidades que lhe estavam circunvizinhos, e não perseguiram aos filhos de Jacó. Não houve ali retaliação. E sabe por quê? Porque Deus protegeu aquela família. Diante da atitude de obedecer, da atitude de mudança, Deus protegeu aquela família, porque Deus lançou no coração das cidades, dos vizinhos, que certamente iriam saber que eles tinham cometido ali em Siquém, né, uma barbaridade. Eles iriam atrás, iriam retaliar, talvez até destruir a família de Jacó. No entanto, Deus agiu. Mediante a mudança deles, Deus agiu, né? E Deus então lançou o terror às cidades que eram circunvizinhas, e não houve perseguição aos filhos de Jacó. Então a família que anda na direção de Deus, ela pode contar com a proteção de Deus. A família que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, ela pode descansar. Ela está protegida, ela está guardada. Deus tem isso para você, meu querido. Deus tem isso para você, minha querida. Deus tem isso para a sua família. Deus, Ele quer abençoar as nossas famílias. Mas Ele espera, ou Ele nos pede, ou Ele nos manda: suba a Betel. Vá para Betel. Esteja em Betel, e lá levante um altar, né? Um altar. E assim fez Jacó. Jacó, quando chegou lá em Betel, ele edificou, no versículo 35, verso 7, fala que ele edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia diante da face do seu irmão. Muito interessante que antes, na primeira vez que ele passou por ali, ele deu o nome àquele lugar de Betel. Mas agora, quando ele retorna, ele dá outro nome. Ele passa a chamar aquele lugar de El Betel, que significa o Deus de Betel. Porque Deus renovou a experiência de Jacó. Mas Jacó agora não estava mais sozinho. Jacó estava com a sua família. Então a experiência de Jacó foi a experiência da família. Deus, Ele quer abençoar cada um de nós individualmente, mas Ele quer também nos abençoar como família. Mas para isso nós temos que não apenas eu e você nesse ano 2024 estar em Betel, mas levar também a nossa família junto, para estar conosco em Betel,
para que em Betel Deus possa se manifestar de novo. Mais uma vez, avivamento é isso, é trazer de volta aquilo que morreu, para que em Betel Deus traga de volta ao meu e ao seu coração experiências, não passadas, mas novas experiências. Deus quer dar a cada um de nós novas experiências com Ele, mas isso depende da nossa obediência, em sair de onde nós estamos e ir para Betel. Amém? Que Deus nos abençoe nesta noite, que o Espírito Santo de Deus continue manifestando a sua vida, a vontade dEle, o querer dEle. Nós vamos ficar de pé nesse momento, em nome de Jesus. Quero convidar você a fechar seus olhos e a começar a orar nesta noite, pedindo, clamando a Deus, Senhor. Mas não é somente eu, Gilson, que precisa, que necessita. Toda a minha casa necessita, Pai. E eu nessa noite, Deus amado, eu quero que a minha família, assim como eu, experimente um renovo. Eu quero que a minha família, Pai, seja renovada, seja avivada, seja tocada, Senhor. Eu quero que a minha família seja transformada, assim como eu fui um dia. Estou orando assim porque talvez você que está aqui nessa noite, tem alguém na sua casa que ainda não é um cristão, que ainda não entregou a vida para Jesus. Mas Deus pode, através da tua vida, como Ele fez na vida de Jacó, operar um grande avivamento na tua casa, no teu lar, através de você. Então que nesse momento você possa fechar seus olhos, que você possa orar a Deus agora, neste momento onde você está, que você abra teu coração para Deus, nesta noite, em nome de Jesus, que você se entregue a Deus nessa noite, que você lance fora os ídolos, que você tire agora as vestimentas do pecado, que você se lave no sangue do Cordeiro de Deus, que foi morto e ressuscitou. Que você tome posse nesta noite desta palavra. O que Deus disse para Jacó, Deus está dizendo para você também. Meu irmão, minha irmã, levante-se, suba a Betel, suba a casa de Deus, suba a presença de Deus, habite lá, faça morada, não seja apenas um visitante naquele lugar, mas faça morada na presença de Deus. Levante ali um altar ao Deus de Betel, ofereça nesse altar a sua própria vida. Entrega a Deus nessa noite a tua vida, consagra a tua vida a Deus. Diga para Deus nessa noite: Senhor, eu sou teu. Eu estou nessa noite me oferecendo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, que é o meu culto racional. Faça isso nesta noite. Ore a Deus agora onde você está. Comece a orar, comece a clamar ao Senhor. E eu quero fazer um apelo para você, enquanto o louvor canta. Se você sentir no teu coração, venha você e a tua família aqui no altar de Deus. Vem entregar a tua vida e a tua família no altar de Deus. Venha a Betel, venha se oferecer a Deus com a sua família nesta noite. Se você está sozinho, venha você. E pela fé, você creia, e como você está também aqui no altar de Deus, a tua casa, a tua família nesta noite. Consagre nesta noite a tua família a Deus. Eu vou estar orando pela tua vida, ungindo você, ungindo a tua família nesta noite aqui agora, em nome de Jesus. Mas venha por uma convicção, venha por uma certeza de que nesse ano de 2024 Deus fará coisas novas na sua casa, no seu lar, na sua família, em no nome de Jesus Cristo, em no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Tens todo o poder na escuridão. Faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar, Deus do avivamento. Com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória.
estás no trono, para sempre reinarás. E eu não temerei, pois já venceste, só em ti confiarei. Montes ou barreiras te impedirão, pois tens todo o poder. Mortos vivem e os que estão perdidos serão restaurados. Tens todo o poder. Na escuridão faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus do avivamento, Deus do avivamento. Vem, desperta teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortaleza, osso correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem, desperta teu povo, vem sobre esta cidade. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Vem quebrar fortalezas, osso correntes ao chão. Deus do avivamento, vem mover, vem mover. Faz tua luz brilhar, faz tua luz brilhar. Deus do avivamento, com fé cantamos, a morte foi vencida, tu é a vitória. Deus do avivamento, oh, 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 Deus do avivamento, oh, oh, Deus do avivamento. Na escuridão faz tua luz brilhar.